Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 87, continuando com o conteúdo sobre probabilidade, tá bom? Vamos lá. Na aula passada, nós vimos algumas situações problema e resolvemos utilizando a probabilidade. E hoje eu trago para vocês mais um joguinho onde vocês vão experimentar essa probabilidade que se chama jogo das possibilidades. Então, organização. Grupos de 4 a 5 participantes. Isso você pode utilizar na sua casa, tá? Na verdade, se você tiver apenas com 2 participantes, você mais um, você mais 2, também pode, tá? Só não pode você sozinho, mas enfim, vamos lá. Os objetivos nas capacidades a serem trabalhadas e o material que você vai precisar. 2 dados coloridos, pode usar um daqueles que a gente fez com o material do livro complementar. O tabuleiro com o escudo dos times, eu vou mostrar qual é esse tabuleiro. E o quadro de registro das jogadas. Então, o tabuleiro é esse, para vocês jogarem. Eu vou deixar no guia de atividades para vocês imprimirem. Tia, não tenho como imprimir, não tem problema. Vocês podem criar o quadro de vocês. No lugar dos times, vocês podem botar outros símbolos, tá? Procurem só seguir mais ou menos a mesma quantidade relacionadas a cada símbolo, tá? Então, vocês podem, de repente, fazer de formas geométricas, ou vocês podem usar desenhos diversos, tipo várias flores, corações, sol, nuvem, borboleta, enfim. No lugar do Botafogo, eu quero usar borboleta. No lugar do Flamengo, eu quero usar pipa, balão. No lugar do Vasco, eu quero usar flor, enfim. Vocês podem escolher. Pode fazer de cores também. Pode usar bandeiras de países, se preferirem. Eu quero usar Brasil, a bandeira do Japão, a bandeira dos Estados Unidos. É um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso. Mas tem criança que gosta de fazer, né, de desenhar bandeiras. Enfim, você vai montar, sendo que são, olha aqui, ó, 6 linhas e 6 colunas. Por que 6? Corresponde aos números que contém os dados, tá? Cada dado vai representar um lado, né? Digamos assim. Um dado vai ficar para representar as linhas e o outro dado vai representar as colunas, tá bom? Então, vamos supor, você vai jogar os 2 dados de uma vez. O dado que representa a coluna caiu no 5, então já sabe que é essa coluna aqui. O dado que representa a linha, né, as linhas, caiu no 3, então é essa aqui. Então você vai ter que verificar se na coluna do seu número tem o time que você escolheu de antemão, porque antes de começar você vai escolher um time para ser o seu nesse jogo. Vamos supor que eu tenha escolhido Vasco da Gama. O Vasco tem na coluna 5, mas não é para escolher na hora que joga, não, é antes, tá? E é 1 para todo jogo. Então, vamos lá. Aí tem. Então tá valendo. E deixa eu ver se o Vasco tem na minha linha. Não tem na minha linha, então não tá valendo. Ou seja, tem que ter o time que você escolheu, tanto na linha, correspondente ao número que você tirou, quanto na coluna, correspondente ao número que você tirou, para que possa validar a jogada. Se não tiver, você passa a vez para o outro, ok? Se tiver, você vai fazer a multiplicação de 5 vezes 3, 15, e aí é o número de pontos nessa jogada. Aí passa para o adversário e depois volta na próxima jogada, mesma coisa.
Entenderam? Ó, aqui é o quadro de pontos. Você vai botar o seu nome e a pessoa que jogar com você vai ter que ter um quadro para ela. Mas se bem que vocês podem anotar aqui, ó. Vamos lá, vamos ler as regrinhas, ó. Cada participante escolhe ou sorteia o time para apostar. Você vai apostar em um time só. O primeiro jogador lança os 2 dados de cores diferentes, ou vocês marcam qual que vai ser para a linha e qual que vai ser para a coluna, representar a coluna. E observa se a coluna horizontal e vertical contém o escudo do time que escolheu. Se tiver nas 2 colunas, aquilo que eu expliquei, soma os pontos dos 2 dados. Se tiver apenas em uma das colunas, subtrai os números dos dados. Eu falei lá multiplicação. Eu acho que a multiplicação você tem um número maior, um resultado maior, né? E aí um número maior de pontos. Você pode substituir a adição pela multiplicação, tá bom? A subtração substituir pela divisão é que fica um pouquinho mais difícil, né? Mas você pode também, é porque provavelmente pode, ali naquele caso, podem conter restos, né? E aí não vai dar certinho. Então, você usa a subtração, mas na hora da adição você pode usar a multiplicação. Até porque a multiplicação também é uma adição, né, de parcelas iguais. Caso não tenha em nenhuma das 2 colunas, passa a vez para o colega, cada jogador registra no quadro as jogadas. Ganha o jogo o participante que obtiver o maior número total de pontos no final do jogo. Então, vamos voltar lá na tabela dos pontos. Você pode fazer o seguinte, aqui não precisa ter uma tabela para você e uma tabela para o seu pai e uma tabela para sua mãe, não. Uma só para todo mundo basta. Aqui você coloca os times. Vamos supor, eu escolho o Flamengo, um exemplo. Mamãe escolheu o Vasco, papai escolheu o Corinthians, um exemplo. Aí pode só escrever aqui. No caso, se vocês fizerem uma outra tabela, um outro tabuleiro de cores. Eu escolho azul, papai escolhe verde, mamãe escolhe roxo, um exemplo. Ou não, meu tabuleiro foi de símbolos. Eu escolho borboleta, papai escolhe um sol, mamãe escolhe coração, flor, não sei. Você pode indicar aqui também. Pode desenhar ou pode escrever, tá? O time escolhido. E aí, cada linha vai ser de um jogador, né? Se eu botar o meu time aqui, eu vou marcar quando eu tirei na primeira jogada, na segunda jogada, na terceira jogada, na quarta e na quinta. Aqui, se eu botar o time do papai, eu vou marcar quanto o papai tirou na primeira jogada, segunda jogada, terceira jogada, quarta jogada, quinta jogada. Até o papai pode marcar. E aqui, vamos supor que seja o time da mamãe. Primeira jogada, segunda jogada, e ela marca os pontos que ela fez. No final, quem tiver o maior número total ganha a jogada. Ok? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Observando aqui, qual que vocês acham que é o time que tem maior probabilidade em vencer o jogo? O que vocês acham? E qual time que vocês acham que tem menor probabilidade de vencer no final do jogo? A probabilidade também vai contar. Então, quando for escolher o time, cuidado para não vir com essa de eu vou escolher o meu time, o time que eu torço, né? Observa as probabilidades, porque, na verdade, isso aí não é um jogo de futebol, né? Então, observa as probabilidades. Por isso a importância de, se você for fazer uma tabela diferente da dos times, usar também as quantidades de vezes que cada time aparece, né? Seguir o mesmo padrão, tá bom? E aí depois vocês me contam quem ganhou esse jogo, qual o time que teve mais probabilidade, qual o time que teve menor probabilidade.
ok? Ou se tem algum time que tem o mesmo número de probabilidades, a mesma quantidade de probabilidades, será que tem? Eu acho que tem. Acho que tem times aí que tem a mesma quantidade de probabilidades, a mesma proporção, né, de chances de ganhar, de ser o vencedor no final. Tá bom? Boa sorte, bom jogo para vocês. E a atividade de vocês é essa, o jogo das possibilidades. Um beijo e bom jogo.